ontem você ouviu aqui no CBN Rio, nós apresentamos reportagens, entrevistas falando sobre esse absurdo que é o atraso no pagamento dos funcionários públicos estaduais. Eles não receberam nem o 13º ainda e não tinha nem previsão de pagamento do salário de abril. Isso por uma boa parte do funcionalismo, já que hoje o Estado deposita os salários de maio dos servidores da segurança e da educação. E aí ontem teve manifestação lá na porta do Palácio Guanabara, muita gente falou nisso, aí o governo resolveu dar uma aliviada. E aí voltou ao carnezinho, né? Voltou ali a prestação e hoje vai depositar uma parcela de R$700 referentes ao salário de abril de funcionários de outras áreas. Quer dizer, o pessoal que não é da segurança, não é da educação, o pessoal que não trabalha no Tribunal de Justiça, que não trabalha na Assembleia Legislativa, que não trabalha no Tribunal de Contas do Estado, que não trabalha no Ministério Público, que não trabalha na Defensoria Pública, enfim, esse pessoal que são pessoas que são funcionárias públicas como quaisquer outras, que são pessoas concursadas, que trabalharam e tal, e aí acabam sendo discriminadas, vão receber hoje uma parcelinha aí de R$700 do salário. Isso é menos que um salário mínimo, né? Bianca Santos. No popular cai pingado, né? Cai a conta gotas esse salário. R$700 é o que cai hoje, que está previsto. A Secretaria de Fazenda informou que deposita 138 milhões referentes ao pagamento de abril para os servidores que não receberam os vencimentos. E aí, então, cada trabalhador recebe, em média, R$700, que vão ser depositados ao longo do dia. Inclusive, pode ser que caia até depois do término do expediente bancário. Não há previsão para o pagamento do resto da folha de abril, que seria pago, deveria ser pago, né, no 10º dia útil de maio. O prazo expirou já há um mês. Mais de 207 mil servidores estão sem esse pagamento. Em nota, a Secretaria de Fazenda disse que os arrestos nas contas do governo impediram a divulgação de um calendário de pagamentos de abril, e isso segue ainda sem previsão. Também não explicou por que vai pagar os salários de maio dos servidores da segurança e da educação. Na verdade, tem que pagar, mas não explicou por que a prioridade é segurança e educação, sem quitar completamente os pagamentos de abril das outras pastas, né? Esse é o principal questionamento dos servidores que não receberam abril. A secretaria não deu ainda uma data para o 13º, e a gente lembra que os servidores vão se reunir no dia 22 com o governador Luiz Fernando Pezão. Ontem a gente ouviu um representante do movimento dos servidores, o Ramon Carreira, dizendo que há já essa reunião prevista com o governador, justamente para cobrar respeito, para cobrar o pagamento dos salários. Então, hoje recebem os pagamentos os servidores que ainda estão esperando abril, só que uma média de R$700 é o que vai cair na conta, e servidores da segurança e os ativos da educação, aí o pagamento integral referente a maio. Molica? Ok, agora tem que combinar, né? Quem recebe os R$700 tem que combinar com a administradora do cartão de crédito, com o banco que está cobrando cheque especial, com a conta de luz, com a conta de água, com a conta do telefone. Tem que combinar com todo mundo, né? Tem que combinar, obviamente, uma combinação que não vai dar certo, né? Os caras estão cobrando e as pessoas têm que se virar com esses R$700 referentes ao salário de abril. E a situação ontem, né? Autoridades aqui do Rio de Janeiro, entre elas o governador Pezão, participaram de uma conversa em Brasília, no Ministério da Fazenda, para tentar viabilizar, para tentar homologar, usando o termo técnico, aquele acordo de renegociação de dívidas entre o governo federal e o governo estadual, um acordo aí que permitiria um alívio nas contas do Estado. O Estado ficaria aí pelo menos 3 anos sem pagar as parcelas das suas dívidas com o governo federal. Só que não foi bem assim. A situação que parecia estar bem encaminhada não foi, houve um problema. O governo federal agora está exigindo a aprovação de um projeto que limite os gastos do governo, que estabeleça um teto para os gastos do governo. Quer dizer, o governo só poderia gastar o correspondente ou à inflação. Basicamente, a inflação também é um outro índice anterior. Quer dizer, o governo não poderia superar os seus gastos reais, não poderia aumentar os seus gastos reais. Havia um projeto aqui na Assembleia Legislativa, mas aí o Ministério Público pressionou, o Tribunal de Justiça pressionou, os deputados acharam melhor dar uma engavetada no projeto, e ontem o governador Pezão, lá em Brasília, teve uma má notícia,
Quem traz informações sobre isso é Ricardo Porto. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Molica. E o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, afirmou que é justamente a falta de aprovação de um teto de gastos que é o ponto de divergência entre o governo do Rio e a Secretaria do Tesouro Nacional. A gente lembra que no dia 6 de junho, a Assembleia Legislativa do Rio aprovou a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, mas como você falou, os deputados não analisaram o projeto que estabelece o teto de gastos públicos no Estado do Rio. Essa era uma das condições impostas pelo governo federal para conceder o socorro financeiro. Ontem, Pezão se reuniu com a secretária do Tesouro, Ana Paula Vescov, em Brasília, para tratar do plano, e ele disse que não vai mandar para a Assembleia Legislativa um novo projeto sobre o tema, já que a Alerj entende que a Lei de Responsabilidade Fiscal já estabelece os limites dos gastos. A gente vai ouvir agora um trecho da conversa que Pezão teve com os jornalistas logo após a reunião com a secretária do Tesouro. Não vou propor o teto. A Assembleia mandou um parecer e ela não quer discutir esse ponto. Nós vamos trazer agora um trabalho jurídico para a Procuradoria da Fazenda Nacional ver esse entendimento que a Assembleia Legislativa tem e que nós temos. A gente acha que a Lei de Responsabilidade Fiscal já dão esses limites. E sem essa alteração na legislação, qual que foi a sinalização que o senhor teve aqui? É possível negociar? Não, é possível. Eles querem que a gente traga esse entendimento, aí vem para uma segunda conversa, onde a gente traga esse parecer e eles vão dar para a Procuradoria da Fazenda Nacional analisar. Pois é, a Lei de Responsabilidade Fiscal limita os gastos dos estados com pessoal, mas existe diferença entre o que cada estado considera como despesa com pessoal. O teto de gastos para o governo federal aprovado pelo Congresso no final do ano passado limita o aumento das despesas públicas a um percentual equivalente à inflação registrada no ano anterior. Com um plano de recuperação fiscal, o Rio de Janeiro pretende ter acesso ao socorro oferecido pelo governo federal, entre suspensão de dívida e também aumento de receita, mas o governo do Rio precisa do aval do Tesouro para homologar esse plano. Portanto, aí o que falta é entregar esse parecer jurídico ao Tesouro para convencer que não precisa adotar o teto de gastos aqui também no estado. Molica. Ricardo, é engraçado porque o governador Pezão ontem, né, nesta entrevista, ele diz que considera que não é necessário ter um projeto que limite os gastos do governo do estado, né? Só que o próprio governador Pezão, há uma semana, 10 dias, mandou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que dizia que as despesas do estado não poderiam subir acima ou da variação da inflação, né, medida pelo IPCA, ou então pela variação da receita corrente líquida, ou seja, aquilo tudo que o estado arrecada. Então, o que for menor, quer dizer, o índice de crescimento, as despesas do estado estariam limitadas à variação da inflação ou da receita corrente líquida. Aí o Pezão mandou esse projeto para a Assembleia Legislativa. Os deputados iriam aprovar, aprova, não aprova. Aí vieram, né, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça, um que pede para prender e o outro que manda prender, né? O Ministério Público, onde ficam os promotores, que tem tido muito trabalho, inclusive agora, né? O Ministério Público do Rio aqui, durante um bom tempo aí, que não apresentou muita coisa aí do governo Cabral, tal. Muita gente diz que o Ministério foi conivente, tal, mas não importa. O Ministério Público é poderoso, tem muitos poderes. E a Justiça manda prender e manda soltar. E a Justiça, e essas duas instituições, que estão com salários em dia, essas duas instituições foram lá protestar. Não queremos, como assim limitar gastos, tal. E aí o projeto foi devidamente engavetado pelos deputados, que também têm lá suas razões para não quererem comprar briga, nem com o Ministério Público, nem com a Justiça. Aí de uma hora para outra, o projeto que era prioritário, tanto assim que o Pezão mandou esse projeto para a Assembleia Legislativa, aí agora deixa de ser prioritário. Pelo menos o governador podia unificar aí, ter o mesmo discurso, né? Não dá para ficar mudando assim toda hora.
E a situação é muito grave, as pessoas estão sem receber salário. Não dá para ficar agora discutindo firula. Vamos mandar ter um parecer, vamos pegar um parecer na procuradoria, vamos ver o que a Alerj diz. Aí a reunião, a previsão que era para resolver isso em 5 dias, em uma semana, 10 dias, vai para 20, 30, aí depois uns tais 45 dias, 60 dias. As pessoas estão passando fome, caramba. Não dá, resolve essa parada, Pezão. Deputado do Programa Nacional, mas nós estamos no Rio de Janeiro, o senhor é deputado pelo Rio de Janeiro, não podemos deixar de falar dessa crise que existe no Rio, né? O que fazer com o Rio? O Rio de Janeiro tem solução. A primeira delas, prendam todos, o resto se resolve. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado a você. Deputado do Programa Nacional, mas nós estamos no Rio de Janeiro, o senhor é deputado pelo Rio de Janeiro, não podemos deixar de falar dessa crise que existe no Rio, né? O que fazer com o Rio? O Rio de Janeiro tem solução. A primeira delas, prendam todos, o resto se resolve. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado a você.